Lucas 16, de 1 a 9, a Alana vai ler para a gente hoje de manhã. Por favor, querida. A história do administrador desonesto. Jesus contou uma história aos seus discípulos. Um homem rico contratou um administrador. Ele soube que seu empregado, tirando proveito do cargo, incluía nas contas da casa grandes gastos pessoais. Então o homem resolveu tirar satisfação. O que é isso que ouço a seu respeito? Você está demitido e quero uma auditoria completa das contas. O administrador disse para si mesmo: o que vou fazer agora? Perdi meu emprego, não sou forte bastante para trabalhos pesados e tenho vergonha de mendigar. Ah, já sei, é isso que vou fazer. Então, quando for mandado embora, as pessoas vão me receber em casa. Assim ele fez, um após outro, chamou as pessoas que deviam para seu patrão. Ao primeiro disse: quanto você deve ao meu patrão? 100 jarros de azeite de oliva, foi a resposta. O administrador disse: aqui está, pegue sua conta, sente-se ali e escreva 50. A outro devedor ele disse: e você, quanto deve? Ele respondeu: 100 sacos de trigo. Ele disse: pegue sua conta e escreva 80. Agora vem a surpresa. Sabendo disso, o patrão elogiou o administrador desonesto. Sabem por quê? Porque ele sabia cuidar de si mesmo. Quem sobrevive nas ruas são mais astutos nessas questões do que os bons cidadãos. Eles estão sempre alerta, buscando opções, vivendo da própria astúcia. Quero que vocês sejam astutos assim, mas só para o que é correto. Aproveitem as adversidades para motivar a criatividade. Aprendam a concentrar-se no que importa. Assim, vocês terão uma vida de verdade. Não sejam apenas bons cumpridores de regras. Obrigado. Pai, mais uma vez nós pedimos que o Teu Espírito nos ajude, nos dando sabedoria e graça no entendimento da Tua palavra. Essa palavra viva, real, dinâmica, com tantas possibilidades, mas que hoje ela seja, mais uma vez, um canal transformador da nossa existência. Em nome de Jesus. Amém. Vou pregar nesse mês de janeiro, esses 4 próximos domingos, sobre o poder curador das palavras, porque eu acredito no poder das palavras. Mas não acredito no poder como uma magia, como se eu falasse algo mal de você aqui, você nem está aqui, você está viajando, e lá viajando, porque eu falei mal de você aqui, você se dá mal lá. Não nesse poder místico, mas no poder da conversa, no poder da troca de ideias, na capacidade que nós temos de, com as nossas palavras, gerarmos os mais diversos tipos de ambientes. E Jesus foi assim. Ele de fato acreditava no poder das suas palavras. E as suas conversas foram conversas terapêuticas, foram acolhedoras, e nem por isso deixavam de ser também confrontadoras. Através da palavra, Jesus exortou as pessoas, Jesus incentivou, Jesus censurou, Jesus salvou, Jesus curou, porque há poder nas nossas palavras. Mas repito e insisto, que não é um poder mágico, é um poder do afeto. É o poder que se dá na relacionalidade. Porque com a sua palavra você pode incentivar o teu filho, mas com a tua palavra você também pode destruí-lo. Com a sua palavra, você pode encher uma pessoa de amor. E com a sua palavra, você pode encher aquela pessoa de amargura. E nós precisamos ter noção desse poder que nós temos. De como que nós precisamos cuidar da maneira como nós falamos com as pessoas, de como nos referimos, de como descrevemos as pessoas para outros. Há um texto em Tiago, capítulo 3, vou pedir que coloque no telão também. Tiago 3, de 3 a 6, diz assim: o freio na boca do cavalo comanda o cavalo inteiro. Com o pequeno leme de um grande navio, o capitão consegue contornar a tormenta. Uma simples palavra pode parecer nada, mas é capaz de construir ou destruir quase tudo. Basta uma faísca para incendiar uma floresta inteira. Uma palavra descuidada ou indevida pode fazer o mesmo. Com as nossas palavras podemos arruinar o mundo
criar confusões sem fim, jogar lama na reputação dos outros e encher o mundo inteiro de uma fumaça que vem das profundezas do inferno. Porque nós temos poder nas nossas palavras. É uma faísca, e com uma pequena faísca, a gente pode incendiar uma floresta inteira. E estou dizendo isso não para te desanimar, porque eu quero que a gente sempre tenha um olhar positivo, responsável para as possibilidades que nós temos na vida. Se com as nossas palavras nós podemos fazer coisas boas e coisas ruins, amaldiçoar e bendizer, então vamos bendizer. Então vamos falar coisas de modo que as pessoas que vivam com a gente se animem. Que quem passar pela tua vida seja salvo, seja curado, encontre um novo olhar para a vida através das suas palavras. E foi isso que Jesus fez com as parábolas. Através das palavras que Jesus foi um grande contador de histórias. Nós seguimos um contador de histórias, que inventou histórias ali na hora que nem tinham acontecido para falar sobre a vida, para falar sobre a existência. E Jesus fazia isso de uma maneira tal que ele começava a contar uma história para meia dúzia de pessoas e logo tinha uma multidão ao redor dele extasiada, com tamanha habilidade, com tamanha capacidade de falar sobre a vida, de falar sobre ele mesmo, sobre você mesmo, usando os mais diversos tipos de metáforas. Jesus era genial como contador de histórias e falava sobre Deus sem usar a palavra Deus, usando fermento, pescador, semente, um filho que foi embora, e com esses elementos ele introduzia a proposta do reino de Deus no coração das pessoas. Então Jesus conta parábolas para quê? Para que as pessoas de ontem, de hoje e de amanhã vivam uma vida bem-sucedida. Porque por meio das parábolas, ele transmite uma nova imagem de Deus e também uma nova autoimagem. Porque quando há a construção de uma imagem nociva de Deus, a vida se torna nociva. Porque é lugar comum dos cristãos dizerem que Deus é tudo para nós. O que Deus é para nós? Deus é tudo. Poeticamente, através da música, nós cantamos que para Ele nós vivemos, Ele é a razão da nossa existência, Ele é tudo. Bom, se Ele é tudo, uma percepção nociva de Deus vai transformar a sua vida em algo nocivo, porque Ele é tudo. Se é Ele quem motiva você a se mexer, se é Ele quem motiva as suas relações de afeto e de amor, aí você tem no Deus um Deus de barganha, as suas relações de afeto e de amor serão também barganhosas, porque Deus é tudo. Se você tem a percepção de um Deus tirano, irado, que está sempre pronto para pegar você depois de qualquer erro, suas relações afetivas serão assim também. Ninguém pode errar com você, porque Deus, do qual é tudo na sua vida, é assim também, e você vai projetar esse Deus nas suas relações pessoais. Então Jesus apresenta uma nova percepção de Deus e ao mesmo tempo uma nova autopercepção. Jesus colocou o pessoal para pensar sem dar respostas prontas, e isso nas parábolas é muito legal. Jesus conta a história e meio que diz: pegou a história? Então agora leva embora e continua pensando. Mas como é que termina a história? Não sei, porque a história é tua, agora é você que vai dizer como ela vai terminar. Quando eu preguei aqui alguns domingos duas mensagens na parábola do filho pródigo, e o Eliel que chamou a minha atenção disso, que a parábola do filho pródigo, o pai perdoa os dois filhos e convida os dois para uma festa. Mas a gente não sabe se eles foram para a festa. Porque o pai convida para a festa. O pai arma a festa. Eles foram para a festa? Não dá para saber, porque aqueles filhos somos nós. E nós é que decidimos se nós vamos ou não entrar na festa. E nas parábolas é a construção da nossa vida. Então como é que essa parábola termina? Depende, porque nós estamos falando agora da tua vida. Como é que você vai terminar? Como é que você vai encerrar essa conversa? Então Jesus, através dessas pequenas histórias, ele provoca, ele fascina e ele irrita. Às vezes ele toca na ferida. E a gente fica incomodado ouvindo aquela história e pensando: ah, não é possível.
Será que é isso mesmo? E se há irritação, pode começar a se preparar, porque você precisa de transformação. Então, através das parábolas, Jesus quer nos levar para outro nível de vida. Uma transformação interior que vai nos colocar em outro patamar existencial para a gente não ficar numa subvida, numa subexistência. Então, sendo hoje o primeiro culto do ano, culto de Santa Ceia, onde celebramos a vida, onde celebramos o favor de Deus por nós, nós somos convidados também, pelo apóstolo Paulo, a olharmos para o nosso coração. Então eu quero convidar você para a gente refletir um olhar, um dos muitos olhares, hoje o meu olhar para a parábola do administrador desonesto, para a gente pensar na nossa vida. Pensar no ano inteiro que você tem à frente para viver. O primeiro de muitos domingos de 2015. Nós vivemos no mundo religioso. E a religião fala demais em culpa e pecado. E não há problema falar em culpa e pecado. O problema é quando se fala em culpa e pecado de uma maneira que parece que não tem jeito. Falar de culpa e pecado de uma maneira em que nós olhamos para nós mesmos e pensamos: então a nossa existência é inviável, porque nós temos pecado, nós temos culpa, e isso é um ciclo sem fim, e como é que a gente sai disso? Então esse olhar de falar da culpa e do pecado e transformar o ser humano em algo inviável, não resolve. Mas por outro lado, abrir mão desses dois temas também não resolve. Porque quando a culpa é negada ou deixada de lado, ela se expressa por outros meios. Ela explode uma hora através de uma maneira muito ruim. Pois nós temos culpa, ela existe. É uma pressão. Você pode até negar, mas ela existe e é uma pressão. E ela vai sair, porque as coisas que são de pressão, uma hora ela sai. A panela de pressão, se você não cuidar dela, uma hora aquela pressão sai. Como? Explodindo. Porque se é pressão, vai sair. E também nós não podemos perder a culpa. Porque sempre que fala em culpa, a gente fala: eu não quero mais me sentir culpado. Jamais abra mão da culpa. Porque a culpa é um gerenciador social. Todo mundo aqui tem que ter culpa. Porque se você não tiver culpa, você vira um psicopata. A culpa é essencial na nossa vida. Ela é inclusive um termômetro moral. De que eu fiz algo errado, de que eu fiz algo que ofendeu, e eu me sinto mal com aquilo. Eu estou culpado por quê? Porque eu falei com você de uma maneira torta, agressiva. Eu fui injusto com você. E agora você está se sentindo o quê? Culpado. Poxa, que bom, você tem valores. Você falou de uma maneira errada com a tua esposa e agora você está sentindo culpa? Que bom. Duro seria você falar com ela de uma maneira estúpida e tocar a vida para frente como se nada tivesse acontecido. Aí a gente teria um problema. Então a questão não é ter ou não ter culpa. A questão é como que nós lidamos com ela. A questão é como lidar com a culpa sem perder o amor próprio. É como lidar com a culpa sem transformar os seus erros na sua sepultura. Então, minha mensagem de hoje com vocês tem apenas um ponto, que é: diante da culpa, abrace a criatividade e não a condenação. Diante da culpa, abrace a criatividade e não a condenação. Eu repito que datas como hoje são muito simbólicas, porque hoje é o primeiro domingo do ano, nós olhamos para frente e temos muita coisa para viver. É um pouco de arrogância, porque a gente não sabe nem se vai estar vivo hoje à tarde, mas a gente tem planos e quer fazer muitas coisas durante o ano de 2015. Aí eu pergunto para você: quantas vezes em 2015 você vai errar? Quantas vezes em 2015 você vai pecar? Quantas vezes em 2015 você vai falar aquilo que você deveria ter calado? E quantas vezes em 2015 você vai calar aquilo que você deveria ter dito? Ou seja, quantas vezes em 2015 a gente vai inverter as bolas, vai falar errado, vai fazer o que não devia ter feito? Não, a gente vai fazer isso muitas vezes. Em 2015 nós vamos tomar péssimas decisões. E quais os desdobramentos das nossas péssimas decisões? Algumas não dá nem para a gente prever, mas o fato é que a nossa questão não é buscar perfeição.
O rabino Harold Kushner diz que o projeto de ser humano é algo tão complexo que Deus não perde o tempo dele esperando de nós perfeição. Deus espera de nós integridade. Integridade é a capacidade do ser humano de lidar com os seus lados sombrios e permanecer de pé, aprendendo com eles. A perfeição é a busca do louco. A perfeição é a busca da pessoa que está alucinada, já alucinou. Porque ninguém tem que ir atrás de perfeição, nós temos que ir atrás de integridade. Quando nós fazemos as pazes com os nossos lados e tocamos a vida para frente sem se matar e sem matar ninguém. Então nós lemos a parábola e o administrador descobre os erros, a malandragem do seu... O patrão descobre a malandragem do seu administrador e manda ele embora. Porque ele falhou, ele cometeu, ele foi malandro, tentou se dar bem. E na hora que ele é demitido, ele começa a negociar com ele mesmo como é que ele vai viver dali para frente. E isso é muito comum, porque apareceu um erro, apareceu um comportamento inadequado, e ao invés de entrar em contato com o comportamento inadequado para que ele seja curado, o que é que ele faz? Como é que eu faço para viver daqui para frente? Ué, mas e esse comportamento inadequado? O que a gente faz com ele? Ele não entra em contato com aquilo que fez ele perder o emprego. Ele já está preocupado com o seguinte: como é que eu vou sobreviver daqui para frente? Não, a tua busca não tinha que ser essa. A tua busca tinha que ser o seguinte: foi detectada uma falha no meu comportamento. Agora, como é que eu lido, como é que eu cresço e como é que eu faço para que isso aqui, pelo menos isso aqui, não se repita outra vez? Então ele já começa a negociar com ele mesmo. Bom, trabalho duro eu não gosto. Trabalho inteligente eu não quero. Trabalho isso eu não quero. Não, a questão não é como é que você vai viver só daqui para frente. A questão é como é que a gente vai lidar com essa tua questão hoje, para que ela não se repita amanhã. Para se você for errar amanhã, que seja erro novo. Para não passar a vida inteira patinando nos mesmos erros. Então ele não entra em contato com ele mesmo e ele começa a fazer uma busca de como é que ele pode sobreviver. E sobrevivência é uma subexistência. A subsistência é uma vida de quem se arrasta. E aqui no caso não é uma sobrevivência por causa de injustiça social. Não é uma sobrevivência porque o país mais forte bombardeou o país pobre e hoje tem gente lá buscando pela sobrevivência. Não, ele se submeteu a uma subvida porque não teve coragem de entrar em contato com aquilo que estava roubando a paz e roubando a vida. Então ele coloca de lado, e ao invés de entrar em contato, ele fica pensando: como é que eu vou viver o dia de amanhã? Não pense em viver o dia de amanhã se você ainda não resolveu as questões que travaram a sua vida hoje. Porque a gente gosta muito de ler o versículo quando diz: olha, eis que em Cristo as coisas velhas ficaram para trás, e em Cristo tudo se fez novo. É verdade, deixe as coisas velhas lá atrás, porque em Cristo tudo pode ser feito novo. É verdade, é isso mesmo, essa é a mensagem do Evangelho. Agora deixe lá atrás também os seus atos que fizeram você perder o emprego. Deixe lá atrás também a postura que fez você acabar com o teu casamento. Deixe lá atrás também a maneira como você é pai, que criou um bloqueio entre você e os teus filhos. Deixe isso lá atrás também, porque em Cristo tudo pode ser feito novo. Mas essas coisas precisam ser deixadas lá atrás. Porque a gente abraça o versículo pela conveniência. Não, eu deixo então essa culpa que eu estou lá atrás, mas a minha maneira de ser, essa eu trago comigo. Não. Os meus atos ruins, esses também precisam ser ficados lá atrás. E aí em Cristo hoje eu abraço novas posturas, uma nova vida e aí então uma nova experiência. Então ele vive uma subvida, porque não teve coragem de deixar, de tratar, de curar e aí então deixar lá atrás. E quando nós não lidamos bem com a culpa, as coisas só pioram. E existem pelo menos duas posturas de uma pessoa culpada. Uma delas é assumir o compromisso de trabalhar arduamente e de ter um comportamento reto, repito, um comportamento de perfeição,
porque ela nunca mais quer errar. Aí ela entra dentro de uma caixa rígida de comportamento. Isso não vai dar paz para a sua vida, isso vai dar inflexibilidade. Você com você mesmo e você com os outros. Quer dizer, a culpa fez de você uma pessoa mais rigorosa. E você está achando que entrar dentro de um caixote cheio de regra vai resolver o problema da tua culpa. Não, entrar num caixote cheio de regra, só vai transformar a sua vida em algo mais pesado ainda. E viver com você vai ser mais pesado ainda. Porque se você é inflexível com você, você também será inflexível com os outros. O que pode resolver o problema da culpa é você entrar em contato com você mesmo e se perdoar. Porque diante da culpa você não precisa ser perfeito. Você precisa ser humano. Porque só o que nós precisamos ser nessa vida são nos tornarmos seres humanos. Só. Então cuidado para que os erros do passado não transformem você numa pessoa de dura postura. Uma pessoa que não dá para conversar. Porque você já está com o seu pacote de regras todo fechado. Aquela pessoa que adora regra. Adora regra. E a regra bloqueia inclusive o afeto. Não, mas foram duros comigo. Ah, e foi bom? Não. Então não repita. Não seja perpetuador do mal. Não, mas é que eu venho de uma educação que meu pai e minha mãe me trataram ali, na lei. Você gostou? Então não repita com os teus filhos. Porque você está ao mesmo tempo reclamando e repetindo. Não, a gente não pode repetir aquilo que fez mal. Vamos inventar algo novo para ficar bonito. Para que as coisas que eu sofri e que eu já sei que eu sofri, elas não serviram para nada. A próxima geração não precisa servir, não precisa sofrer também. Vamos tentar outro caminho. Então o trabalhador, quando ele é demitido, ele já começa a se punir, que agora ele já começa a querer negociar com ele mesmo. Como é que ele sai dessa? Como é que ele dá um jeitinho? E na vida a gente não tem que dar jeitinho, a gente tem que encarar as nossas questões para então elas serem curadas. E outra possibilidade da culpa é a vitimização. E viver ao lado de uma pessoa que se vitimiza, meu amigo, é jogo duro. Porque o universo inteiro conspira contra ela. Não choveu esses meses por causa dessa pessoa. Entendeu? Se ela for para a praia amanhã e chover, por causa dela também. Porque, eu ia falar os deuses, vocês iam ficar escandalizados, né? Mas vou falar, os deuses conspiram contra a vida dessa pessoa. Porque tudo de pior é na vida dela. E aí você vai falar com ela, você fala, tudo bem? Ela, não. Vamos sair, passear? Não. Por quê? Não. Você sabe falar não? Não. E a vida não anda. E essa pessoa fica procurando sempre base para justificar que a vida dela está travada, porque ela fez uma coisa lá atrás, e essa coisa lá atrás, e ninguém lembra mais desse assunto, mas no almoço de domingo ela traz de novo, e o pessoal todo já esqueceu. Tem gente da família que nasceu, não sabe nem que essa história existe, mas ela contou. Por quê? Porque ela precisa trazer esse assunto. Porque tem gente que só está bem quando está mal. Tem gente que precisa de uma pitada de horror para ficar feliz. Porque a vida só fica boa, só fica funcional quando ela está mal. Não, pare de se vitimizar, porque a vida é preciosa demais para você gastar, para você passar por ela com esse tipo de postura. Porque senão você vai passar a vida nessa eterna lamentação daquele desenho daquela hiena que eu já falei aqui, lembra? Ó dia, ó vida, ó céu, isso não vai dar certo. Lembra? Eu não assisti, eu pesquisei no Google isso. Esse desenho é do pessoal mais velho. Mas é de uma hiena. Como?
Lip Hard. Tá aqui, um cara que assistiu. Eu não assisti, mas se vocês pesquisarem no Google, deve ter. Era uma hiena. É uma hiena, né, brother? É. Ó dia, ó vida, ó céus, isso não vai dar certo. É mais ou menos isso a frase. Então, tem gente que é essa hiena. Que nem tentou e já está, ó dia, ó vida, isso não vai dar certo. Vai dar certo por quê? Porque em 1960, meu Deus, 1960 já passou. Só que você ainda está em 1960. Você precisa deixar as coisas velhas lá atrás e fazer tua vida nova em 2015, porque ninguém merece. Assim como tem gente que erra, que culpa e que se pune diante dos outros, para assim ser aceito. Sabe, quando você vive num ambiente muito, muito rigoroso, aí você se pune, você se anula, você vai apagando a sua autoestima, porque aí pelo menos assim, não, pelo menos eu fico aqui bem quietinho, acuado no meu canto, porque eu não sou excluído, porque as pessoas estão vendo que eu tô no meu lugar. Meu irmão, de certos ambientes ser excluído é um prêmio. De certos ambientes ser excluído é salvação. Dos ambientes onde imagem vale mais que caráter, ser excluído é um prêmio. Não se vitimize só para alegrar ou para alimentar a religiosidade doentia que impera por aí. Não faça isso. Levanta a tua cabeça, dê a volta por cima, porque Deus é por você, e se Ele é por nós, quem será contra nós? Isso é como a oração daquele rapaz que foi pego em pecado e foi excluído da igreja. Aí ele foi orar. Aí ele orou. Falou, Senhor, me ajuda. Eu reconheço que eu errei, que eu sou um pecador. Mas aquelas pessoas não me deixam mais entrar na igreja. Aí Deus respondeu para ele, fica tranquilo, meu filho, eles também não deixam eu entrar. Nós estamos excluídos juntos. Porque de alguns ambientes Deus também é excluído. Porque Ele não é o Deus da regra. Ele não é o Deus que encaixota as pessoas. Ele é o Deus da graça. É o Deus da responsabilidade. Convida as pessoas a refazerem uma autoimagem e uma nova imagem de Deus. Mas o administrador que foi demitido, ele encontrou uma terceira postura, um terceiro caminho. Ao invés de negar que nada aconteceu e ir trabalhar muito, ou ao invés de se vitimizar, ele se mexe. Ele corre atrás de todo mundo que está devendo, porque em alguma instância está todo mundo devendo. Ele vai conversar com todo mundo que está com o nome sujo no cartório, igual dele. Ele junta o pessoal e fala, eu preciso da ajuda de vocês porque eu estou devendo. Me enrolei. Minha vida está aqui, esse nó todo, e agora eu preciso da ajuda de vocês. E ele vai de um em um. Ele bate de porta em porta. Ele derruba a cara da vitimização de, olha, eu sou menos, eu sou pior, eu sou pequeno, eu sou pobre. Não, acabou isso. Eu me vejo numa comunidade de seres humanos onde eles se interdependem e chegou o meu dia de pedir ajuda. Ele bate na porta e fala, eu preciso da ajuda de vocês. E ele se vira, e ele vai se virando, e ele vai se mexendo. Até a hora que o administrador olha para ele e diz, muito bom, você sabe se cuidar. Parabéns por não deixar a vida escorrer, negando certas posturas ou valorizando demais certos erros. Parabéns por você correr atrás da solução, porque a vida é tua mesmo, é você que tem que correr atrás. Muito bom. E a parábola no fim termina com Jesus dizendo assim, eu quero que vocês sejam astutos assim, mas só para o que é correto. Aproveitem as adversidades para motivar a criatividade. Como eu queria que vocês guardassem essa frase. Aproveitem as adversidades para motivar a criatividade, mas para o que é correto.
Porque, claro, você pode pegar o que eu estou falando aqui e usar para o mal, óbvio. Né? Se tem malandro sentado aqui hoje, eu estou lascado. O cara fala, o pastor falou que eu tenho que ser criativo. Deixa comigo. Não, é criativo, não é desonesto. É criativo com aquilo que é correto. É criativo em direção à vida. Não seja desonesto e não use um buraco para sair de outro buraco. Porque uma hora esses buracos vão se encontrar e você está num grande buraco. Seja criativo naquilo que é correto. Pense bem nas decisões que você tomou e como é que você pode agora se reinventar, se refazer para a sua vida ser de fato nova. Então ele errou. Mas a sua postura termina com ele sendo elogiado. Por quê? Porque ele desce do trono da condenação, ele levanta da cama da vitimização e opta por ser um humano entre os humanos. Eu não vou me vitimizar e eu não vou me condenar. Eu vou ser um humano entre os humanos. Para quem tiver que pedir perdão, eu peço. Para quem tiver que perdoar, eu perdoo. As dívidas que eu tenho que pagar, agora eu vou trabalhar para pagar, porque eu serei um humano entre os humanos. E não vou gastar energia emocional nem para negar e nem para vitimizar. Vou gastar energia emocional para me curar. Porque essa é uma possibilidade a todos nós. Ele se percebe culpado, mas ele não abraça a condenação. E sim a criatividade. E a culpa passa a ser um elemento criativo e não bloqueador. A culpa passa a ser a mola propulsora de novos processos de vida e não de morte. Jesus elogia o fato dele ter cometido uma falta e essa falta não ter sido um bloqueio, mas uma oportunidade de novas posturas. Ele não se vitimiza, ele se reinventa. Ele chama outras pessoas, se coloca no meio delas e se refaz. Então as histórias do seu passado, utilize-as como referência e não como bloqueio. Porque se você quiser, elas vão te bloquear. Os seus erros e os seus pecados do passado, eles têm sim um poder bloqueador, mas eles podem ganhar um poder transformador. Porque até as nossas atitudes ruins podem sim nos referenciar para novas, bonitas e encantadoras propostas de vida. A questão é como que você lida com elas. Então a culpa não é questão se nós temos ou não, a questão é como que nós vamos lidar com ela. Então use como um processo criativo e não como um processo bloqueador. Foi Jung, o psicólogo, que diz assim: algumas pessoas usam a culpa como um pretexto para se destruir. Em vez de confrontar-se com sua verdade e seus lados sombrios, e se deleitam em sua contrição e seu arrependimento, como uma coberta de plumas macia e quente, em uma fria manhã de inverno, quando na verdade deveriam levantar da cama e se mexer. Não é verdade, às vezes está frio e você não quer se mexer. Por quê? Porque a culpa está te esquentando. Mas o clima muda, viu? Uma hora essa culpa vai te deixar quente e você não vai aguentar mais. Então não abrace nada que possa produzir morte. Mexa-se para que essa história ruim ganhe um novo formato e entre na sua história de vida como algo transformador. Meu irmão, Deus quer você de cabeça erguida. Você não precisa viver por aí mendigando nada. Porque nós somos iguais. Porque nós falhamos, nós erramos, nós acertamos, nós somos seres humanos. Você só precisa ser um humano entre os humanos. Não negue aquilo que você fez, porque você fez. Não tente apagar aquilo que você falou, porque você falou. Mas não permita que alguém, inclusive, use essa história para bloquear o teu presente e assim você não vai ter futuro e vai viver sempre preso lá atrás. Não, o que nós temos é uma postura do hoje, que é pegar as nossas histórias passadas e bater de porta em porta e pedir ajuda
e não se afogar na cama, e não negar o presente de Deus da existência humana, e se mexer porque a vida pode ser nova. Porque nós não queremos ver ninguém aqui jogado no chão pedindo misericórdia. Nós queremos sim que você viva sabendo que a misericórdia, a graça e o favor de Deus são a base da nossa espiritualidade. Que o que essa igreja quer sim é que semana após semana, que domingo após domingo, você veja em Deus a possibilidade do recomeço. Que você veja em Deus um grande parceiro para que 2015 seja diferente, seja novo e seja o melhor ano da tua vida. Não que só vá acontecer coisas boas, mas que você tenha uma nova postura com qualquer coisa que aconteça. E que sua vida não fique presa lá atrás por razão alguma. E que você tenha em Deus sabedoria e liberdade para se mexer. Para correr atrás da cura. Para correr atrás da solução. Sabendo que Deus é por nós. E que ninguém precisa mendigar graça e misericórdia, porque graça, misericórdia e amor Deus tem para nós em forma de banquete. Amém?